Aí eu falei assim, tô não. Aí eles, oh, eu senti o carinho, sabe? E eu preciso de vez em quando falar meio que eu não tô bem. Sim. Porque se eu sempre disser que tô bem, eu vou ficar querendo ou não, acarretando coisas nas minhas costas que eu uma hora não vou dar conta. Exatamente. E Shinelândia de Jesus, tudo bom com vocês? Mais um Shinecast para edificar a vida de vocês, edificar o lar, a casa, tudo que envolve o nome de vocês. E hoje, a convidada de hoje é extremamente especial para mim. Acho que cada pessoa que vem aqui é especial para mim, na verdade. Mas ela tem um valor significativo na minha vida, porque foi a primeira pessoa a acreditar no meu pastoreio, a dizer, olhar na minha cara e dizer, você é pastora. E tome. Pastora Tatiane, pros íntimos e pros não íntimos, pastora Tati. E hoje a gente vai bater um papo com ela aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, meu amor. Muito Tá feliz bem? de estar aqui. Tô bem. Tá se Tô sentindo à ótima. vontade? Tô sim. Quer sair correndo? Não. E Tudo bem. vou fazer algumas perguntinhas. Na verdade, vai fluindo, mas eu queria deixar aqui algumas, porque eu selecionei 10 Uau. assuntos importantes que eu acho que é interessante falar e que vai edificar, né? Para as pessoas também conhecerem um pouquinho a senhora, a sua história de vida, porque a sua história é uma das mais fortes que eu já ouvi, viu? Quando eu olhei pra ela e disse, nossa, preciso ser amiga dela. Quando eu conheci, gente, eu lembro a roupa que ela tava, a primeira vez que eu a vi. Sabia disso? Tu me fala isso e eu fico, meu Deus, como é que ela pode lembrar? Blusa branca, eu sei até qual é o tecido. Calça de couro, ou calça não, Uma saia de couro, vinho, um avermelhado Vinho, assim, e um escarpão. Aí ela Também tirou vinho. o sapato na hora que ela tava ministrando. E eu me identifiquei logo, né? Porque Ela viu que eu sou gente como gente, né? Gente porque, como a ó, gente. eu fico descalça em tudo que é qualquer lugar, entendeu? Então, identificação. E a primeira pergunta é, como que foi o seu encontro com Deus? A senhora veio de um lar cristão? Conta aí essa história pra Vou contar. gente. Totalmente improvável, totalmente improvável. Uma história, assim, que realmente tem que pegar pedacinhos, assim, porque é um testemunho gigante, né? Mas vim de um lar não cristão, um lar católico, um lar de uma mãe que hoje talvez o diagnóstico seria esquizofrenia. E não conheci o Senhor. Perdi minha mãe muito novinha, né? Fui morar com a minha tia e tudo mais, minha madrinha. E lá, minha madrinha é muito católica, né? Fiz minha primeira comunhão e tal. Sempre acreditava em Deus, sabia que tinha um Deus, um ser todo-poderoso, mas nada de intimidade com ele, né? Só aos 25 anos foi que realmente eu me encontrei com o Senhor. Ele me capturou, realmente, né? E foi com 25 anos de idade, já era casada, não tinha filhos ainda. Por curiosidade, fui parar no encontro com Deus. E lá ele me pegou de jeito. E com quantos anos? A senhora falou aí que já era casada com 25 anos. Ah, sim. Essa é outra história, Aí, né? mas por que, eu até coloquei aqui um pouco da sua história de vida, né? Por que a senhora casou tão cedo? Na verdade, com quantos anos a senhora foi morar com o seu marido, Deus, né? prestem atenção, meninas, tá? Essa é a minha história, tá bom? Então Conta o não contexto, pegue... né? Conta o contexto. Não pega isso como base, tá bom? Porque eu tinha apenas 16 anos. E eu conheci o André há 2 meses e meio, quando já fui morar com ele. Então, assim, outra coisa totalmente improvável, tinha tudo pra dar errado. E o Senhor cuidou, zelou e até aqui estamos. Mas qual era o contexto? Vinha desse histórico, né? Fui morar com a minha tia, tinha 6 anos de idade, e aí sofri um abuso, né? Dos 9 aos 13 anos, foi quando eu saí da casa dessa minha tia. E fui morar com o irmão, com outra tia, enfim, tinha toda essa questão de não ter uma raiz, né? Não fincar raiz em canto nenhum. E aí foi quando encontrei o André, numa festa junina, numa praça. É por isso que a senhora gosta de milho, né? Até hoje. Entendi. Essa é boa. E aí lá, ele mais velho, né? Sempre aparentou mais velho, responsável, fumando, bebendo. Outra coisa também que, meu Deus, eu não quero esse homem. Eu morava com a tia super que não deixava sair pra canto nenhum. E não deixava namorar. E aí o André me seguiu. Descobri meu telefone, que naquela época tinha uma lista telefônica, gente. Não é do tempo de vocês, mas existia uma lista telefônica. E tinha lá o telefone, pelo endereço você achava o telefone. Ele me viu entrando numa casa, pegou o endereço, pegou o telefone e ligou pra mim no outro dia.
dizendo que eu era a menina mais bonita da festa, enfim, chavecando, né? E eu caí. E com 2 meses a gente já estava morando juntos. Porque a minha tia descobriu que a gente estava conversando e disse, procura um canto pra você, porque não dá pra você ficar aqui. Daqui a pouco você chega grávida e eu não quero isso, e procura um canto pra você. E como foi que a senhora se sentiu? Péssima, né? Mas se sentiu péssima, mas assim, ir pra morar com ele. Ah, sim. Esse Por morar com enquanto, ele, não a senhora fui. ficou assustada? Não Como fui foi? morar com ele de imediato. Fui morar na casa de uma amiga. Porque eu não queria que ele ficasse comigo, porque eu não tinha pra onde ir. Uhum. Não era essa a intenção, né? Fui morar numa casa de uma amiga, pouco tempo, mas era uma amiga, Karine. E de lá a gente continuou o namoro e tudo, né? E aí ele disse, não, vamos morar comigo já. Quanto não é tempo? por pena, 2 meses e meio. Pô, ela não foi, é assim, ela não foi de imediato, mas só demorou 2 Não foi meses. de imediato, assim que a minha tia mandou procurar um lugar. Mas Não foi de imediato de um dia, mas foi de 2 meses, assim. Muito tempo de relacionamento pra se Gente, conhecer, é né? verdade. Aí eu fui morar na minha sogra, porque o André morava com a mãe dele. Uhum. Então, assim, foi uma menina de 16 anos, cheia de carências, né, total. Esse homem mais velho, assim, tinha 23, ele, né? Então, assim, responsável, já trabalhava, né? Só que filhinho da mamãe. Chegava um mingau de manhã, pra vocês terem uma ideia, chegava um mingau de manhã no quarto pra ele tomar. Um mingau num copo, assim. Depois eu aprendi a fazer esse mingau. E aí, pra mim, chegava uma bananada. Então, assim, a gente era os filhinhos da mamãe, da mamãezinha de casa, em casa. Mas, assim, foi tudo muito assustador, né? Mesmo que tenha sido um acolhimento, também foi assustador nesse sentido. Sim, foi assustador. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse encontrado o meu lar mesmo. Porque eu senti uma segurança, sabe? Aham. No início era meio confuso, porque ao mesmo tempo que ele era o meu namorado, ele também era aquele homem que me protegia muito, entendeu? E essa questão, porque a senhora falou que na sua história de vida, né? Sim. A sua história de vida foi muito por cima, dá até pra Muito gente... por cima. Pode Aprofundar aprofundar um mais, pouquinho. né? A questão, a senhora era caçula. Sim, a Né? caçula de 8 irmãos. 8 filhos. A caçula de 8 filhos. Nesse contexto da mãe doente, cada parto era uma crise. Então, assim, quando eu nasci, a minha mãe já teve uma última crise, onde ela foi internada e passou um tempo internada. Então, E assim, então a senhora já nasceu num contexto de ausências, de né? ausência, de abandono, de realmente ter essa... E depois, gente, ela ficou internada durante muito tempo e eu precisei ir para uma creche, um orfanato, na verdade. Que meu pai, eu não tenho pai, mas esse pai pegou a gente, os 4 últimos filhos é do mesmo pai, que realmente esses 8 filhos não são do mesmo pai, né? Minha mãe, por conta das crises, não firmava relacionamento com ninguém. Era casada com um homem, mas era uma mulher samaritana. Tinham vários maridos. E desses maridos vinham os filhos, né? E eu, no contexto dos últimos, a rapa do tacho, junto com os últimos 4, fomos levados pelo meu pai para esse orfanato. E lá nesse orfanato, quem apadrinhava as crianças, levava essas crianças para casa. Uhum. E eu fiquei, como é que chama? Adotada, né? Fiquei um tempo na casa desse pessoal durante 1 ano. E esse 1 ano? Esse 1 ano eu não tenho lembrança, né? Não tenho lembrança, porque é 3 para 4 anos. Não tenho essa memória. Ou então talvez automaticamente meio que, travou, né? né, Porque apagou. essa mulher que me adotou, ela não podia ser mãe. Ai. Então, quando ela me pegou, quando a minha mãe foi me buscar de volta, ela estava grávida. Uau. Com certeza Foi ela uma relaxou, semente, né? Ela parece semeou ali, semeou e colheu. Quando eu escuto essas histórias, né, sobre a minha vida, sobre tudo que eu passei, chegando até aqui, eu entendo realmente o propósito de tudo, né? Consigo ver Deus realmente tomando conta de tudo, entendeu? Essa questão que a senhora falou de ausência da mãe, essa questão do pai, da paternidade. E aí foi morou com essa mulher, depois com certeza veio os irmãos também cuidar. Aí foi pra casa da tia, que era sua madrinha. Isso, tia também, E- irmã da minha mãe. Né, num contexto de que a senhora não era a filha, né? Não era a filha, então com certeza algumas situações ocorriam de diferença. Mas aí isso causou na senhora feridas grandes e Muito emocionais, profundas. que a senhora citou aí, a dependência. Sim. E eu queria saber se quando a senhora foi pro relacionamento com o pastor André, porque ele foi um Boaz, Sim. né? Ele é como um Boaz. Meu Mas resgatador. isso mesmo, mas será que não teve...
como é que diz, respingos de Sim. toda essa carência, dependência. E principalmente assim, ó, ele é meu marido ou ele é meu pai? Sim. Né? Porque, querendo ou não, ele tá me protegendo, coisa que a senhora nunca teve na Muito vida. interessante isso, essa pergunta, realmente. Porque quando eu me converti, foi uma primeira área que o Senhor tratou. Porque, ao mesmo tempo que eu era casada, eu era a filhinha do papai. Porque, assim, ele quis realmente me suprir de tudo. Do mercantil que a gente foi fazer, porque depois de um ano com a minha sogra, ela foi morar fora, né, em Jijoca, Jericoacoara. Ai, Foi. E a gente foi. O André recebeu uma proposta de emprego, ele foi para Natal. Depois de um também tempinho, eu delícia. fui para Natal e morei com ele lá. Quando nós voltamos para cá, já foi para morar na nossa casa e tudo. Então, assim, o nosso primeiro mercantil era parecer uma criança. Meu Deus. Chambinho, leitinho. Tudo que eu tinha vontade de comer na casa da minha tia não podia. E aí, sim, esse resgate, né, que ele fez foi maravilhoso e tudo, mas tinha essa dependência, assim, eu chamava ele de paizinho. E quando eu me converti, a minha líder na época, a Bispa Alessandra, né? Olha, Bispa Ale. Só a Alessandra na época ela tratou isso em mim. Quando ela via, chamando de paizinho e tudo, e ela, líder de casais também, trabalhava com famílias, né? Então, assim, ela disse, olha, ele não é o seu pai, ele é o seu marido. Você não se relaciona intimamente com seu pai. Porque foi outra área também que sofreu uma falha, uma falta, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu olhava ele como o grande amor da minha vida, a área íntima tinha sido afetada, justamente por isso. Eu olhava ele mais com carinho do que até mesmo com atração, né? É isso que Então, isso foi bem difícil. Só o Senhor mesmo para tratar. A gente fez o Casados para Sempre, né? Fez ali todo um tratamento do casamento para eu conseguir realmente olhar para ele como meu marido, não meu paizinho. E com relação a essa questão de que a senhora foi meio que as questões de relacionamentos, né? Era muito fragilizada, porque essa questão de ir para uma casa e depois ir para outra e depois entra num lar e sai do lar. Sim. Isso gerou dependência não só dele, mas todos. também de tudo, né? Aí é onde eu quero chegar. Essa dependência, essa carência, né? Essa ausência, Sim. na verdade, não dependência. Foi do tipo de que qualquer pessoa que se aproximava, a senhora se apegava ou repelia? Tinha medo de confiar, medo de... Porque não tem, né, isso? Sim. Às vezes, tipo assim, por exemplo, eu já passei por uma situação em que eu me apeguei e aconteceram algumas coisas, mas aí, pra eu voltar, eu não queria mais me aproximar de ninguém. Sim. Ao invés de eu me apegar de novo às pessoas, eu Tava com fiquei medo, né? totalmente desconfiada, não acreditava que ninguém queria a minha amizade, porque vai pros extremos, né? Vai. Ou quando não tem o Espírito Santo, na verdade. Sim. Ou você é carente demais e fica quase que agarrado no pescoço das pessoas. Eu era essa pessoa. Oh. Eu era essa pessoa. Sabe aquele gato que fica passando Sufocava as pessoas. Com certeza, se eu olhar hoje para a Tatiane de 17, 18, 19 anos, era essa pessoa. Por exemplo, uma mulher mais velha se aproximava, era minha mãe. Qualquer pessoa Chamava era sua de mãe já. Entendeu? Ai. Chamava de mãe. Uma amiga, queria ter a melhor amiga, queria ter ali uma pessoa para estar comigo o tempo todo. O meu temperamento, você que conhece bastante temperamento, né, fez com que eu até mesmo deixasse isso mais lúdico, mais romantizado, entendeu? Porque a gente cria umas fantasias na mente, o sanguíneo, né, assim. Então, de certa forma, eu olhava para tudo e não sentia tanto peso. Havia uma leveza, porque eu levava tudo com muita leveza. Ingenuidade, né? Aquela Isso. coisa de não perceber, talvez, tanto. Nem se perceber, né, também. Não se perceber. A senhora, quando essa questão do autoconhecimento, de se perceber, né? Porque a senhora falou aí, tinha muita dependência, muita carência. Muitas mazelas. Muitas mazelas dessa questão. Porque a gente sabe que a infância é a estrada pela qual a gente vai percorrer toda a nossa vida. Então, uma infância, quando ela é afetada, ela vai gerar sequelas, mazelas muito grandes nos nossos relacionamentos, na nossa área profissional, na questão de ter perseverança nas coisas, começa e não termina, porque ali teve ausência de paternidade, teve ausência de disciplina. Ou muitas vezes é quando, por exemplo, a senhora foi para um lar que poderia ser extremamente autoritário, né? Então, isso vai gerando mazelas muito grandes na construção do seu eu, né?
E quando foi que a senhora percebeu, começou a se perceber, tipo, tem alguma coisa errada com o meu eu interior? Porque muitas pessoas acham que não existe um eu, né, que nos domina. E esse eu somos nós, Sim. né? É o mais íntimo de nós, aquilo na verdade, que tem né? que ser controlado pela gente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos. Então, quando foi que a senhora percebeu assim, tipo, poxa, Tatiane, você tá desalinhada com alguma coisa? Sim. Porque eu acredito assim, só concluindo esse pensamento, Sim. porque senão eu falo demais. É porque são muitas perguntas que vem surgindo. Porque eu acredito assim, ó, que mesmo que a senhora não tenha tido, durante esses anos, um encontro com Deus, eu acredito que o Espírito Santo vai sinalizando, ele vai dizendo assim, ligando o alerta, né? Vai amadurecendo, né? E vai vendo algumas Ainda que coisas. não seja uma maturidade vinda do céu, de alguma forma a sua experiência negativa vai trazer um fruto bom ou um fruto podre para sua vida, né? A senhora percebia isso? Ou foi realmente só quando, tipo, 25 anos, encontrou o Espírito Santo, aí ele fez o que fez? Não, eu veio percebia antes? isso, eu percebia isso. Eu sempre queria ter esse encontro comigo mesma, sabe assim? Querer entender tudo, porque eu passava por certas situações. E por ter passado por tanta coisa, tive que amadurecer cedo, né? Tomada de decisões cedo, consequências, né? Viver essas consequências de tudo. Mas eu me percebi assim. É interessante que acho que aos 9 anos, 10 anos, eu encontrei o livro Poliana. Ai, eu amo esse livro. Pois Eu li quando eu é, era criança. eu li com Criança 9, adolescente. 10 anos. Então, assim, eu me via ali a Poliana. Porque eu Jogo morava do na casa da Contente. tia, aquela coisa toda, tinha perdido os pais, né? Então, eu me via ali a Poliana. E aprendi a ter esse jogo do contente, né? E, de certa forma, me ajudou muito. Porque aí, cada coisa ruim que acontecia, eu conseguia tirar uma coisa boa. Eu vi um lado bom, né? Isso foi me construindo. E ao longo do tempo dessas carências todas, com certeza muita decepção, né? Porque hoje a gente chama de relacionamento tóxico. Mas com certeza uma pessoa carente do teu lado ali, pegajosa, ciumenta, que eu era ciumenta até de amiga, né? Tinha mais ciúme das amigas do que... É interessante falar, né? Que não era só as pessoas tóxicas que chegavam perto. A senhora era uma pessoa tóxica. Sim. E eu conseguia perceber isso, sabe? E aí tentava mudar de alguma forma, mas algumas pessoas se afastavam, né? Eu queria ter a melhor amiga, e a melhor amiga sempre tinha outra amiga. E aí eu me sentia excluída, assim, de lado, mas fazia alguma coisa para tentar ficar perto, ser aceita. E a rejeição deveria ser algo que a senhora lutava muito, né? Muito, o tempo inteiro. Então, Porque assim, a infância já, assim... Então, quando eu... então agora eu vou aqui ter um pouco da minha fase adulta, aí lá vem. isso. Aí, as decepções, né, essas questões todas de algumas pessoas me rejeitarem também, eu percebia, poxa, alguma coisa tá errada, porque não tô sendo aceita. Por quê, né? Uma vez eu vi uma frase que era assim... você também já foi o lobo mau na vida de alguém. Quando eu li essa frase, parece que um start aconteceu na minha vida de sair de um lugar de... porque ninguém me ama? Porque eu sou tão rejeitada? Porque eu sou tão amiga e as pessoas não são amigas como eu sou? Aí eu peguei e falei, meu Deus, mas quantas vezes será que eu também não agi como o lobo mau na vida daquela pessoa? E é interessante porque o Espírito Santo precisa fazer isso. Porque, claro que existe uma maturidade que pode acontecer sem ele. Mas quando tem ele, é totalmente diferente. Quando eu cheguei no contexto de igreja, né? Porque eu fui viver a igreja, né? Com 25 anos eu fui viver a igreja, aquela comunidade cristã. Pronto, achei minha tribo, achei minha família, agora eu tenho um lar. E aí eu fui ver que dentro da igreja tinha pessoas imperfeitas, pessoas doentes, pessoas realmente mazeladas, a questão do caráter, que algumas coisas aconteciam ali. Eu achava que era uma bolinha, era um mundo cor-de-rosa. Até que eu fui realmente nessa busca do autoconhecimento. Depois do meu encontro com Deus, é interessante que tudo aconteceu muito rápido. Com 4 anos de convertida, nós já fomos ungidos pastores. Não, eu quero entrar nesse assunto. Vamos com calma. Mas antes disso, como a gente trabalhava com gente o tempo todo, né? Era célula e tudo, então eu fui logo tomar conta de vidas. Então, assim, eu tinha que ter uma maturidade, né? Eu já tinha umas 25 anos, mas vinha com essa carga todinha. Fiz encontro com Deus, com certeza teve ali a cura interior, mas é um processo, né? Não é instantâneo. A cura que acontece no encontro, ela tem que ser semeada todo dia, quando sai dele, né? É só uma chavezinha e aí que gira, mas aí você tem que entrar e realmente fazer toda a limpeza. Quando entra pela porta que realmente começa
ali o processo de cura. Quem me ajudou muito, realmente, foi, no caso, a minha líder, né, a Alessandra, me ajudou muito no casamento, né, a questão de realmente organizar. Eu consegui olhar para o André realmente como o marido e olhar para mim como esposa, não a filhinha, não a menininha. A senhora falou do abuso, Sim. né? Com certeza teve sequela. Sim. Consequência. A senhora pode falar um pouco do que afetou essa questão do abuso? Roubar a inocência, sabe? Muito assim, nova, né? Muito nova. Então, assim, eu comecei a olhar para a sexualidade de uma forma ruim, suja, deturpada. Não podia ver uma cena mais íntima, que aquilo mexia com a minha cabeça, uma mente mais pervertida, sabe? Então, assim, quando realmente eu encontrei o André e ali a gente tinha uma vida, né, íntima e tudo, foi muito difícil. Foi bem difícil. Mas aí, como eu falei, veio tudo junto. Aos 25 anos começou o processo realmente. Porque quando começou a tratar do casamento, foi para essa área. E quando foi para essa área, eu fui descobrir os bloqueios. Era por conta do abuso. Sim. Então, assim, um processo bem difícil, assim, bem a sua vida, demorado. Ela é uma antes dele, do encontro Sim. com o Senhor. Sim. E depois dele, eu acho, quando eu escutei sua história, né? Porque eu tô perguntando aqui me fingindo. Mas eu sei muita coisa. E eu acho legal que é como se realmente, assim, quando porque foram os dois juntos, né? Sim. Vocês tiveram um contexto também, o pastor André tem uma história sim, muito forte. Drogas. Sem falar a droga, é isso que eu ia perguntar. Sim. Como foi vir de uma questão de um contexto, de um ambiente já bagunçado e quando entra para um relacionamento, lidar com um homem que tinha problema com vício? É tão impressionante isso, porque o André, ele tinha problema com a droga chamada cocaína. E ele sempre trabalhava em agência e tudo mais, e tinha os horários à noite. Então, assim, quando ele já chegava sóbrio, já chegava bem. Então, a senhora e eu, muito inocente, muito ingênua, gente, que a palavra acho que é essa, assim. Não observava, não percebia. né? Eu não sabia que ele usava drogas. Até que um dia a gente estava em algum lugar, numa festa, e eu entrei no banheiro e ele estava usando. E eu me assustei. Eu disse, o que é isso? Porque o Senhor me protegeu tanto de algumas coisas que eu não tive contato com droga na minha infância, na minha adolescência. Porque, assim, se eu tivesse tido, seria o meu fim. Eu teria, talvez, querido achar na droga as minhas carências, né? Suprir na droga as minhas carências. Sim. Mas eu sempre fui muito medrosa. E o medo me protegeu nessa parte. Medo de morrer, medo de passar mal, ter uma overdose, ficar bêbada. Então, aquilo ali me protegia, dizendo, não tenho ninguém por mim. Quem é que vai vir aqui me salvar disso, né? Então, de certa forma, aquilo me protegeu. Quando eu vi que ele estava usando droga, eu digo, meu Deus, como assim? Mas aquilo não afetava a nossa vida, nem financeira, nem nada. Porque esse tipo de droga é uma droga que tem um efeito rápido, vicia rápido também, mas afeta mais a questão da dependência, assim, de você ficar gastando, né? Porque você quer ter aquele... Então, a senhora não teve uma atuação muito efetiva? Não tive. E quando eu descobri, já estava muito perto da gente se converter, então foi com pouco tempo realmente ele deixou. Vocês se converteram juntos? Eu fui primeiro, através de um casal de amigos que trabalhava com ele, o Alísio, né? Pastor Alísio e Rosângela, que era a esposa dele, me convidou. E primeiro, antes era o encontro de homens, né? E depois era o das mulheres. Então, quando eu fui pro das mulheres, já tinha tido de homens, então esperava 6 meses para ter de novo. E quando eu voltei do encontro, acho que com 2 finais de semana, ele se rendeu ao Senhor, assim. Foi tão rápido assim? Foi eu pensei que a senhora rápido. tinha que ter esperado. Não. Essa parte eu não lembrava, ou não sabia. Foi rápido, foi bem rápido. Ele não foi resistente? Não foi resistente. Foi pego facinho? Foi. Chorava muito? Chorava demais. Assim, ele queria, o pastor não fazia um apelo, e ele doido pra pegar pra frente. Alguns se identificam nessa igreja, alguns. Pois é, ele doido pra ir lá pra frente, aí ele teve, a vez o pastor chamou e ele já foi correndo, assim. E vocês passaram 10 anos, foram 10 anos, né? 10 anos. Casados, no papel, certinho. Sim. E aí vem uma das histórias mais lindas que eu acho de vocês, que é a questão da maternidade. Ah, sim. Demoramos demais pra ter filhos. Porque vocês Primeiro, queriam? Nós queríamos muito. Não, eu tô perguntando, vocês queriam demorar pra ter filhos? Não queríamos demorar pra ter filhos, queríamos ter tido logo.
Mas até isso a gente vê a mão do Senhor. Porque aquela Tatiane, com 18 anos de idade, mãe, teria sido assim uma tragédia, Ia gente. jogar os filhos na laje. E André também, né? Então, assim, foram 10 anos de espera, porque eu era muito novinha. E eu passei um tempão achando que era eu o problema. Então a senhora tentava engravidar, mas Tentava não engravidar, conseguia. não conseguia de jeito nenhum. Fazia tratamento e os médicos diziam, olha, é só micropolicizar seu ovário, mas tá tudo bem, você vai engravidar e tal. E aí até que aí foi uma outra obra que o Senhor fez na vida dele. Nenhum exame de espermograma ele queria fazer, tinha vergonha. Isso pro homem é meio que tabu, assim, né? E o médico pegou e disse, olha, ele precisa fazer um exame, porque a gente já fez todos os exames em você e, assim, aparentemente tá tudo bem, já era pra você ter engravidado pelo tempo e tal. Isso a gente vinha há 10 anos, né? E aí eu entrei na igreja, me converti, aceitei o Senhor, tá tudo certo, eu vou engravidar amanhã. Porque eu dizia, o meu milagre vai chegar, né? Tá tudo certo, já fiz tudo que eu precisava fazer, vou engravidar amanhã. E se passaram longos 3 anos. Ai, meu Deus. Depois de convertidos, né? E aí André não queria fazer o exame, até que eu pedi o pastor, por favor, conversa com ele, ele é cabeça dura. Sabe assim, um homem que meio machista? Uhum. Mas acho que é difícil pra muitos homens isso, né? Pois é. Mas aí, graças a Deus, ele foi. E aí viu que o problema era com ele. Ele tinha um probleminha chamado varicoceles, né? Que é como se fosse varizes no testículo. Varizes no testículo. Os vasinhos eram interrompidos ali. Uhum. Então, não tinha como... O esperma até ia, mas ele não tinha força pra ser fecundado, entendeu? E quando vocês descobriram? A reação de vocês foi positiva, negativa? Foi Tem que como? fazer uma cirurgia. Então tá, vamos marcar a cirurgia. André tinha acabado de se converter, assim, pouco tempo, né? Não, eu creio que o Senhor vai me curar. Aí eu, né, sanguínea, não, meu bem, o Senhor vai usar os médicos, então deixa de ser ignorante, vamos lá, sanguínea colérica. Positivo. Deixa de ser ignorante, né? O Senhor vai usar os médicos, então vamos fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. Aí, mais uma vez, acionei o pastor, por favor, conversa com ele. Ele não tá querendo fazer cirurgia, acha que Deus vai curá-lo. E a fé dele, realmente, ele não precisou fazer cirurgia. Conta como foi que vocês descobriram. Gente, foi a coisa mais linda. Conta assim, tudo, tá? O contexto. Não. Tava sendo esperado, como muito foi? esperado, presta bem atenção. O contexto não é feliz, é um contexto triste. Mas até nas lágrimas surgiram sorrisos. Com certeza. Foi um tempo onde todas as mulheres da igreja engravidaram. Tinham 5 mulheres grávidas na igreja. Ai, meu Deus, eu e eu tinha inveja dessas mulheres. Muita inveja. Senhor, por favor, Senhor, por que só elas? Não era uma inveja de não querer que elas engravidassem, mas era uma inveja porque eu queria também. Porque eu não, né, Deus? Porque eu não. E mais ainda, terrível, tinha criança sendo jogada no lixo. Teve um surto de mulheres que abortavam ali, ou então tinha o bebê e jogava no lixo. Eu dizia, meu Deus, e ali teve um dia que eu estava no meu quarto chorando já, porque cada menstruação era um aborto. Porque todo mês eu achava, tô grávida. Ai, meu Deus. E por conta dos ovários ter esses policistos. Tudo bom. Um avião aqui, ó. Profético, muitas viagens, amém? Eita, Deus. Eu não tinha um ciclo certinho. Sério? Então, o que acontecia? Meu Deus. Atrasava. Ansiedade tava... Muita ansiedade, atrasava. Então, eu disse, pronto, tô grávida. Fiz muito teste de farmácia, muito. A farmácia enriqueceu com ela nessa época. Todo mês era um teste. E aí, nesse dia, eu fui pro meu quarto e eu tive aquele choro de Ana ali, sabe? Realmente, Senhor, entreguei. Senhor, eu não quero mais ficar nessa expectativa. Frustrante, porque eu criava aquela expectativa todo mês e ficava naquilo. Eu disse, não, eu não quero viver isso. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero viver o meu propósito aqui na terra. E quando o Senhor quiser, o Senhor vai me dar filhos. Entendi. E se o Senhor não quiser me dar? A senhora orou também assim? Orei, eu já estava até pensando, porque todo mundo perguntava, não tem vontade de adotar? Não tem vontade de adotar? E eu dizia, não, gente, no momento não. Acho lindo quem adota e tudo, mas eu quero poder gerar um filho. Natural mesmo. E aí... Começou a fazer essa oração difícil, Comecei a fazer essa oração difícil e foi uma oração assim... Porque eu sentia que a minha inveja daquelas mulheres grávidas tava me fazendo mal. Uhum. Eu não conseguia curtir. As pessoas chegavam para falar comigo sobre esse assunto, aquilo me doía muito. Uhum. Tá, aí vem a parte do ruim que depois o o Senhor transforma em bênção, né? Eu perdi uma irmã num acidente de moto.
no ano 2007, Mônica. E ali foi um momento que o Senhor usou para juntar todos os irmãos. Porque pro velório dela aqui, vieram os irmãos de Brasília, vieram todos, estávamos todos os 7, 8 com ela ali no caixão, velando a nossa irmã. E eles tiveram a oportunidade de passar 7 dias, uma semana na minha casa. E ali o Senhor, né, muita coisa ali eu descobri da minha infância naquela conversa, daquela uma semana, né? E ali, pronto. Isso era mês de março de 2007 e tal. Começamos a fazer planos de eu ir para Brasília, de eu conhecer o orfanato que eu morei, de eu tentar rever o meu pai, que eu nunca tinha conhecido, achava até que ele tinha morrido. E ali comecei a fazer vários planos. Um irmão meu saiu daqui e foi embora para Brasília. E nessa ida dele eu fui com ele. Isso em maio, eu acho. Maio de 2007. Quando eu tô em Brasília, né, conheci o orfanato e conheci o meu pai, e tudo certo, assim, a coisa mais, né, o Senhor fazendo uma obra de restauração mesmo na minha história, na minha vida. Comecei a sentir, assim, uma coisa diferente. Lá em Brasília, marquei uma passagem de 15 dias para ficar lá com 15 dias para aproveitar tudo e passar esse tempo com a família. Descobri que tava grávida. Não, mas peraí, como foram essas reações? Atrasou, mais uma vez. Só que era diferente. Eu sentia muita vontade de comer uma coisa e quando comia... Desejo, né? Era aquela coisa... Era um desejo que eu não sabia nem o que era, né? Chorando demais, porque quando eu fui no orfanato, eu não tem noção. Tinha 2 irmãozinhos lá, eu me vi ali, né? Os irmãos, que ficaram os 4 irmãos. E eu me apeguei a esse menino, queria levar o menino pra casa, o meninozinho, com o irmão. E era só menino, era? Menino. Já era um... Eu disse, não, a gente não tá normal, não. Aí as minhas cunhadas, as irmãs e tudo, vamos fazer o teste? Eu disse, não, gente, não vou fazer não. Já sei o que é frustrar isso, de novo, não quero, né? Vamos continuar aqui, eu não quero nem pensar nisso. Realmente eu não queria nem pensar nisso, mas estava diferente. E aí, dentro da senhora já estava sentindo, né? né? Eu não queria criar expectativa, mas estava diferente. Impressionante. E assim, no meio de tudo isso, realmente eu relaxei, eu não pensava mais nisso, né? E aí meus irmãos passaram uma semana, foram embora. E André é sempre muito carinhoso ali, né? Compreensivo de tudo. E aconteceu. E aí fiz o exame e eu tava grávida. A senhora ficou como? A senhora conseguiu acreditar? Eu não consegui acreditar. Fiz o de farmácia, eu digo, não, deve estar errado. Vamos fazer o de sangue. Fiz o de sangue, eu não acreditei. E assim, eu queria muito falar pro André. Mas eu tava em Brasília. dias, meu Deus. E eu descobri, sei lá, eu tava com alguns dias, faltava mais de uma semana pra eu ir embora. Quando o tio André ligar, ninguém fala que a tia Tati tá grávida, os sobrinhos, né, pequenos. Ninguém fala nada. Eu tenho que falar isso pessoalmente pra ele. Não pode ser uma notícia por telefone. E aí foram uns longos mais 7 dias pra ir vir embora. Consigo nem imaginar. Mas aí comecei a enjoar de um jeito terrível. Nada mais tinha... Só queria vir pra casa, só queria vir embora. Só queria vir pra casa contar essa novidade pro André e viver esse sonho. Mas no começo não foi muito fácil, porque era... Muito enjoo. Tá, peguei o avião e vim. Antes dos 7 dias terminarem? Não, tive que esperar, porque já tava né? comprado. Eu nem sabia a possibilidade de ter que trocar a passagem e tal. Gente, quando eu chego no aeroporto... Foi logo de cara? Calma. Ele foi com algumas pessoas da igreja me pegar, né? E a pessoa que foi me pegar com ele tinha medo de descer no elevador. É até a Catiana. Catiana, ó, beijo. Medo de descer no elevador. Foi de escada. E eu tive a oportunidade de ficar sozinha com ele no elevador. E ela e mais outra pessoa foi de escada. Aí eu dentro, né? Aí minha cunhada fez um babadorzinho. E era naquela época do filme Desafiando Gigantes. Tinha uma frase, né, de Lucas, né, que fala: existe algo impossível para Deus? E era a frase do filme também, Desafiando Gigantes. E aí ela fez o babadorzinho com essa frase. Aí eu mostrei pra ele dentro do elevador. Falei, o mágico que ela entendeu nada. A senhora esperando. Aí eu, amor, olha que esse babador, existe algo impossível para Deus? Ele, não existe nada impossível para Deus. Aí a senhora, não existe nada impossível. Não existe nada impossível. Aí eu, amor, olha aqui. Aí mostrei o exame, né? O exame de sangue no papel e tal. E ele... Aí quando abriu o elevador, parecia cena de filme, né? A Catiana com mais outras pessoas com ela e ele morrendo de chorar, de te abraçado e orando ao Senhor, agradecendo por essa conquista, bênção, né?
Então, assim, foi assim que ele ficou sabendo e, assim, ainda nem caiu a ficha direito na hora, né? Aí vocês, depois do Isaac, o Isaac, né, O veio, Isaac. filho do... Filho da promessa, né? depois veio o Caleb. Vocês se preveniram? Não, o Caleb veio 2 anos e meio depois. Dessa espera toda, eu achava assim, não, vai demorar aí mais alguns longos anos, então já foi um milagre aqui, se ficar só com ele também, Uhum. tá tudo certo. E aí não nos preveníamos. E aí o Calebinho veio. Aí foi Muita dupla. alegria, muita alegria. Aí, André, tá, vou fazer a vasectomia. Será que é pecado? Agora não querer mais, né? Assim, dá um tempo. Já assim. fechei a fábrica, né, senhor? Obrigado que o senhor duplicou, Porque né? eu já tinha 28 quando eu tive o Isaac, né? E depois com 30, o Caleb. Então, assim, pra mim já tava maravilhoso, né? Eu não queria ter um filho único, mas 2 tava ótimo. Ah, e 2 meninos. 2 meninos. Como é ser mãe de menino? Ser a rainha da casa. Gente, presta bem atenção. É a rainha? É romântico, mas na prática você É fica meio romântico. esquentando. Você fica meio de escanteio, assim, sabe? Porque existe um futebol, um videogame, que não é muito a minha praia, entendeu? Eu sou muito menininha, muito... Mas também existe um cuidado e uma Ai, proteção gente, deles, nós somos né? a coisa mais... Nós somos o primeiro amor deles. A menininha, filha, mulher, o primeiro amor é o papai. Mas o menino é a mamãe. Nós somos a princesa deles. Sem falar do marido, né? Então fica Fora o marido e os Não, filhos. então, isso é romântico. Isso realmente é Né? romântico. Eu sou muito a rainha da casa. Tem a questão de como é que fala, de ter, realmente eu imagino, tanta cueca pra lavar, Sim, Senhor. todos os Tem tamanhos. misericórdia. PMG, cueca. Eu imagino as chuteiras na casa. Sim. Uma testosterona liberada com força, né? Assim, dentro de casa. Exato, com 14 anos Mas já. eu lembro, porque o Noé é filho único e ele é homem, Sim. né? E tem o pai. Só que a pastora, era legal que eu lembro que ele falava assim, o pai já chegava pra mim e falava assim, tua mãe tá de TPM, então tu já toma cuidado. Tinha um cuidado com Sim, ela, sabe? sim. Os homens da casa com esse cuidado para com ela. Não, então eu tem acho que imagino também deve ter, Tem umas né? regrinhas básicas, tipo, usou o banheiro, baixa as duas tampas. Porque a mamãe vai usar o banheiro, né? Então, o que mais? A mamãe tá dormindo, não acorda a mamãe. A mamãe tá abusada, a mamãe tá de TPM, sai de perto da mamãe. Então tem esse cuidado, é muito legal. Eu, assim. eu acho que agora o pastor André tem que ensinar. A mamãe está assim um pouco com os sentimentos à flor da Sim. pele. Compra uma barrinha de chocolate pra ela. Assim, nesses agrados poucos, Sim. né? E a senhora falou que todo esse contexto, a senhora, gente, por mais que eu tenha intimidade com ela, eu sempre chamei ela de É senhora. verdade. Então não estranhe, tá? Nesse Shine Cash ele está falando assim. Porque eu não consigo falar você, é estranho pra mim. Tudo bem? Me Tudo perdoa? bem, perdoadíssimo. Perdoar é muito mais. Mas voltando. A senhora falou que foi um pessoal da igreja com vocês, Sim. né? Eles também presenciaram essa notícia de que a senhora estava grávida. Gente, Eu presta bem atenção. A disputa era quem vai contar pra quem. Que todo mundo queria contar que a pastora Tati estava grávida, porque todo mundo esperava por isso. Com certeza. Fazia 3 anos que a gente já congregava ali, vivia ali aquele contexto, e todo mundo sabia que era o nosso sonho, que o André precisava fazer uma cirurgia, mas optou por não fazer, Que ele optou acreditava. realmente, acreditava que o Senhor ia curá-lo, e o Senhor curou. Então, assim, foi uma festa anunciada, assim, foi todo mundo viveu aquilo com muita intensidade, sabe? Aquele milagre. Exatamente aí onde eu quero chegar. A Sim. senhora falou, foram 3 anos. Tinha gente perto, né? Vocês se converteram e começaram a cuidar de pessoas. E aí a senhora soltou que com 4 anos vocês já começavam a liderar de uma forma diferente. Sim. Que aí onde eu quero chegar. Como foi olhar para sua vida e dizer, opa, virei pastora? Como assim? Gente, presta bem atenção. Quando eu estudei a história de José, né? Porque José passou todo um perrengue. Menina, mais um helicóptero agora. Agora é helicóptero, tá, gente? Profético, será? Profético demais. Vai passando. E aí José sofreu tudo que sofreu até Se tornar, né? se tornar ali o governador e poder trazer a provisão para a família e para todo um povo, né? E ele fala que ele precisou passar por tudo aquilo para viver aquele momento, né? E quando hoje nessa busca do autoconhecimento, de conhecer o Senhor, né? Eu realmente vejo que tudo que eu passei é um bálsamo de cura na vida do outro.
sempre que eu conto isso superando, que eu já contei chorando, já contei me acabando, já Diversas contei formas. sendo curada, é um processo. E essa busca do autoconhecimento é tão legal porque realmente a gente se encontra em Deus. Yes. E quando eu me encontrei em Deus, realmente, para saber quem eu sou, tudo que eu passei, que eu não sou vítima do que eu passei, que eu não preciso ficar vivendo essas dores e remoendo. Não, eu posso contar dizendo, olha, eu superei. Tá aqui minha cicatriz, eu não morri, tá tudo bem. Eu consigo amar as pessoas, eu consigo continuar acreditando no ser humano, que é o que eu mais peço ao Senhor. Senhor, eu quero continuar acreditando no ser humano, por mais difícil que seja, por mais decepcionante que seja, né? Porque quando eu comecei a cuidar de pessoas, eu disse, Senhor, é isso. Eu nasci para isso. Mas, assim, tô falando isso romanticamente, né? Porque na prática mesmo, são muitos desafios, né? Você, como pastora, você sabe disso. Tô descobrindo. Tá descobrindo, né? Então, assim, eu sempre usava muito o meu exemplo, assim, sabe? Ah, eu quero fazer algo, quero que você faça isso, mas eu fazia primeiro. Então, assim, foi... Foi, mas eu quero saber, assim, Ah, como foi ver as pessoas olhando pra vocês e dizendo, reconhecendo o pastoreio? Porque até foi ontem, acho que foi ontem, eu fiz uma caixinha de perguntas sobre ser pastor, o que sim. você quer saber? Aí me perguntaram assim, como foi que você descobriu isso, né? Eu falei, gente, não foi algo que eu descobri, aconteceu. Porque hoje muitas pessoas veem esses cargos e vindicam eles, né? Tipo assim, eu quero. Que é aquilo, né? Quando, na verdade, eu acredito muito que essa unção é derramada. Sim. Como foi pra senhora? Eu imagino assim, na sua cabeça. Pelo menos na sua cabeça, eu fico imaginando. Eu vim de um contexto onde fui abandonada, fui, querendo ou não, um pouco humilhada, desprezada, lidei com rejeição, tive questão de sofrer abuso, Sim. um relacionamento, fui morar 15 anos de idade, fui pra dentro de uma casa com um homem que, se olhasse, eu nem conhecia direito, Não 2 conhecia, meses. não conhecia. E agora eu tô aqui cuidando de gente. Tipo, não dá pra colocar no quesito, como é que é isso? É improvável, literalmente. Muito improvável. É improvável. Eu não tinha essa... Como é que eu posso dizer a palavra? Eu não tinha essa... Eu não entendi o que estava acontecendo. Foi tudo muito natural. Isso. Sabe? Foi tudo muito natural. Eu não adquiri um cargo. Eu continuei sendo a Tati, que gostava de cuidar de pessoas. Isso. Porque eu comecei sendo líder de célula, né? Líder ali. Amando pessoas, Amando né? as pessoas. Eu comecei, na verdade, participando de uma célula. Quando a Bispa Alessandra, né, me colocou para dar o primeiro estudo, eu digo, ai meu Deus, eu te morri de medo, né, de estar ali à frente, morri de medo do microfone. Foi um desafio que eu tive que enfrentar. Gente, eu tô falando aqui de 18 anos, né? Uau, nem parece. Não sei nem se é tudo isso. As contas são essa, produção? De 25 para 42? Bom, eu sou péssima em matemática, então nem arrisco, né? Foi toda uma jornada, uma construção, entendeu? A pastora Tati, com 28 anos de idade, com 27 anos, era uma. Hoje eu sou outra pessoa. E eu vivia num contexto de igreja onde tinha o pastor presidente, eu era ali uma pastora auxiliar, junto com meu marido e tudo, né? Não era pastora de uma igreja, né? Não era. uma igreja. Então, assim, foi natural porque eu não deixei de ser quem eu era, de fazer o que eu fazia. Eu já fazia aquilo. Ah, era um título? Eu descobri que não é título, gente, é um encargo. Isso. É aquilo que eu carrego. Então, como é seu nome? Tatiane. Eu tenho encargo de pastora. Mas eu sou a Tati. Sim, sim. E eu gostava de ser a tia Tati. É engraçado porque eu já vi pessoas se ofenderem porque chamaram você pelo nome, Uma não desonra, pelo né? título. Não, Eu disse, gente, oi, gente, não. tudo bom? Hoje a gente, né, gosta e segue o pastor Luiz Hermínio. E ele fala muito sobre isso, né? De realmente... Ele é o Luiz Hermínio. Meu nome é Luiz Hermínio. Não é o meu título, né? Então, assim, ele é apóstolo. Já foi ungido apóstolo umas 3 vezes, porque ele não gosta de ser chamado de apóstolo, enfim. Mas pra mim foi muito natural, pro André também. Quando vocês eram de uma igreja, né? E vocês pastoreavam ali meio que célula, né? Isso. Mais ou menos isso. Só que eram umas células de 60 pessoas. É. Tranquilo, viu, gente? Era Mas assim, aconteceu que vocês mudaram, né? E foram pro ministério de vocês, que hoje é Igreja Mé, né? Ministério Estabelecendo Rede. Isso. 5 anos. Quando vocês tiveram que lidar com a realidade mesmo de administrar uma igreja, qual foi o maior desafio? Gente. Ou então assim,
estão sendo os maiores desafios, Exatamente, né? é isso que eu ia dizer. Na verdade, estão sendo, né? Tem 5 anos que a gente, na verdade, precisou desconstruir algumas coisas. Porque vieram, né, coisas. Viemos com vícios, né? Com comportamentos, com pensamentos, com ideologias. Com falta né? de identidade também, Isso. né? Porque, querendo ou não, vocês nunca caminharam por vocês, né? A Isso, identidade própria de isso. vocês, O que, né? que Deus quer pra gente? Qual é a nossa medida, né? Então a gente está descobrindo isso. Fazem 5 anos que a gente está realmente rompendo algumas barreiras, né? Desconstruindo algumas coisas. E o Senhor começou a construir realmente a nossa identidade. A gente está conseguindo agora Enxergar. ter um vislumbre, assim, do que realmente é o nosso propósito como igreja ali, implantada ali dentro do Vila Velha, né? Então, o seu maior desafio qual é? O maior desafio é realmente entender que a igreja não é uma empresa, mas ela que precisa de funciona organização. quase como... Meu Deus. Precisa de organização, precisa de entender também que existe uma hierarquia, que nós viemos de um reino organizado, Sim. né? O céu, ele é muito organizado, o reino de Deus, ele é organizado. E até entender isso, porque a gente vivia num ambiente onde a honra era presente, era bajulações, era reconhecimento. Não é nenhuma honra, né? Digamos, então. Só que aí, quando veio a honra certa, a honra natural, que a palavra fala que a gente deve honrar assim as pessoas, né? Toda glória ao Senhor, mas a honra deve ser também derramada, né? Isso. Então a gente meio que rejeitava aquilo, sabe? Eu me Você lembro lembra? tanto. Gente, eu me lembro que quando eles vieram ministrar aqui na igreja. 2018. Ai, meu pai. Assim, a gente sempre, o pastor Ageu sempre teve essa cultura de honrar os pastores de uma forma diferente. Não era por questão de são melhores, né? É por honra mesmo, natural. E eu lembro que o pastor fez algo pra vocês, alguma coisa assim, e vocês não queriam nem sentar na mesa, porque era quase que uma ofensa, como se a gente estivesse destratando os outros e colocando vocês num pedestal. E não era isso, né? Até porque nós não viemos, nem tivemos esse contexto, né? De viver igreja assim. Mas eu lembro que a senhora se sentia ofendida. Queria o mínimo possível, era surreal a forma como a senhora queria mostrar que não queria ser tratada de uma forma diferente. Mas era uma autodefesa mesmo daquilo que a gente foi desconstruindo, foi uma desconstrução mesmo. Acho que o maior desafio é esse, é saber o equilíbrio, saber realmente como é a palavrinha? O equilíbrio, o certo. Eu assim, acho que é importante a gente falar assim, porque assim, existe diferença? Existe. Porque uma ovelha não vai tratar da mesma forma que um pastor, entendeu? No sentido de que existem assuntos, situações, casos que não dá pra... Responsabilidades mesmo, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Uma postura, uma autoridade, um lugar. Mas vocês estavam tão ofendidos, assim, acho que tão quebrados. Sim. Tão maiores que era o mínimo. Não, nós não queremos isso. Não, nós não sei o quê. E isso eu acho que também... até indignos. Isso. E eu acho que isso foi... como eu conheço um pouco, né? Foi até um processo de cura nessa questão de vocês estarem aprendendo a identidade de vocês, né? O maior desafio foi esse, foi encontrar esse equilíbrio. Eu agradeço muito a Deus, porque assim, essa questão do pastoreio, eu aprendo muito com a senhora, né? Amém. Ela foi a primeira pessoa que olhou pra mim e disse, você é pastor e aceita. Gente, ela se escondia atrás do pastor Noé. Saia de trás do Noé. Começando, você tem um nome. Eu disse, eu tenho um nome? Eu tenho um nome. Olha só, tem um nome que virou até do canal agora, aí, tá né? vendo? Ela se encontrou. E a senhora foi essa pessoa que... é interessante, foi a pessoa que me encorajou, que me mandou reagir. Reage, mulher, não bota um cropped, não. Brincando. Mas que olhava assim pro seu próprio pastoreio e teve essa questão de como que é isso? Como que eu ajo? Onde eu aceito, onde eu me ponho, né? Porque eu acho que foi tão assim, dessa ferida, nessas questões, que gerou essa dificuldade de relacionamento com as ovelhas, de relacionamento até próprio com relação a amizades. Porque até uma pergunta que eu coloquei assim, às vezes a gente, por não querer tornar o pastoreio solitário, a gente acaba meio que confundindo algumas ovelhas, né? E tornando, querendo ou não, mais amizade do que pastoreio, né? Então a gente tem que ter esse muito cuidado. Tipo, eu tenho as meninas, que vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui a produção.
E elas são, com certeza se tornam amigas, porque elas estão ali pagando um preço comigo. De batalha ali, né? Mas elas sabem também o momento que eu tô sendo pastora delas. Sim. E elas sabem diferenciar a Ale, que é não é a Ale dela, é a Ale minha. A Ale que mais tá comigo, assim, já há um tempinho. Tem hora que eu olho pra dizer, não tô sendo sua amiga, eu tô sendo sua pastora agora. Vou ter que agir com você de algumas formas. Deixar isso claro é bem importante, né? E eu acho que é um grande... Nós precisamos nos posicionar assim, porque senão não vira rebanho, né? Vira um clube. Né? Confunde. Vira um clube e a gente... Eu louvo a Deus porque desde agora a gente tá tendo amigas. Viviane Martinello, vem fazer esse Shinecast, Viviane. Sim, vem ensinar pra gente assim, aqui. né? De que mulheres que têm se levantado nessa questão de liderança religiosa e que têm sido tão assertivas nas nossas vidas, porque eu não vou mentir, ser pastor às vezes é um desafio muito maior pra gente, porque muitas pessoas não nos credibilizam, muitas vezes não acreditam que a gente tá ali também pra estar junto, é só um título, ou então é só uma pose, quer sentar lá na frente, alguma coisa assim do tipo. E a gente precisa, desde já, ter realmente essas pessoas que nos norteiam para algumas coisas, que nos ensinam muitas coisas. Eu acho lindo, eu ia até brincar, dizer que esse podcast é o Maria e Isabel, né? Porque a pastora, ela se tornou muito assertiva na minha vida, muito pontual na minha vida, de falar certas coisas pra mim que eu dizia, é meu, né? Eu reagi, né? E hoje eu posso ver isso também na vida dela. Existe uma troca, sabe? Uma troca de ensinamentos, né? De compartilhamentos, de chorar, de sorrir também, mas que é fundamental. E da gente não menosprezar, porque eu lembro que até hoje, às vezes é meio estranho quando olha pra mim e fala assim, pastora? Porque não parece, né? Nem idade, nem tamanho, né? Nem aparência, mas pastora. E a gente precisa acreditar, investir desde cedo. Porque um dia a senhora também foi uma pastora da minha idade. Sim, é né? verdade. E tem que ser algo que a gente acredita, que a gente investe, que a gente respeita, que a gente honra. Não uma honra que você fica lá sugando, e nem uma honra de bajulação, porque é um lugar também muito perigoso, o pastoreio. Eu percebo que às vezes tem pessoas que se aproximam de nós, né? Apenas por bajulação. Apenas porque querem, digamos que, sei lá, sabe? Chega perto de você, lhe dá presente só... Sim, querendo algo em troca, ou querendo ficar... sou amiga da pastora, né? Sou próxima dela. E há um mal muito grande, porque querendo causar inveja nas outras ovelhas. Sim. Querendo mostrar, agora eu tô andando com a pastora. Isso tem que cair por terra. Até brinquei também esses dias no meu Instagram de falar assim, como é tua ovelha preferida? Aí eu disse assim, não é sobre ter ovelha preferida. Mas é sobre saber que Jesus tinha 12, tinha 3 que andavam mais próximo, mas tinha um que recostava. Sim. Então não é sobre ter ovelha preferida, é ter ovelha que tá ali honrando você e querendo pagar um preço. Né? Exatamente. Em relação a isso, é interessante, né? Porque tem aquelas que aparentemente parecem ser as preferidas porque estão mais perto. Aí causa ciúmes naquelas que querem estar perto, mas não estão porque muitas vezes não querem. Não se dão ali... disponibilidade, disposição. Porque não é só estar perto. Eu tento ser o mais acessível possível, né? Eu não tenho minhas preferidas, tem as pessoas que me preferem, que me convidam para tomar café nas suas casas, que me convidam para fazer parte de ir para uma formatura, e fazer parte da vida delas. Então, parece quem tá de fora que eu tenho minhas preferidas, mas eu não tenho. A pessoa se faz preferida, entendeu? E até eu entender isso e as outras entenderem, eu precisei ter uma postura. Eu disse, não, olha, eu sou a mesma pessoa. Se você quiser estar perto, você também vai ter esse lugar. E você vai percebendo também que, assim, é entender o coração de Deus, nesse sentido de que amar vidas. Sim. Amar vidas. Porque não é só estar com você para fazer um passeio, não. Para ir num canto, para tomar vitamina, né, meninas? Para tomar vitamina, para ir na sua casa almoçar. Não é sobre isso. Não. É algo muito mais sério, sabe? É de entender que se paga um preço de choro, de muitas vezes não tá bem, de estar ali com você, poxa, a pastora não tá bem, isso. De querer chorar, gerar perceber, junto, né? De amar vidas. Uma vez, acho que foi a Ale,
falou que elas estavam resolvendo algumas coisas e eu postei, né? Lá revelando aqui os segredos delas. Eu não tô entendendo. Elas estão ali fazendo uma comunicação, dizendo que eu não posso, mas elas falaram alguma coisa tipo, não posta. Eu falei, eu vou postar sim. Porque tem que cair por terra toda arrumação de ciúme, toda arrumação de preferência, toda arrumação de inveja, porque isso não vem do coração de Deus e a gente tem que quebrar assim. Ah, quer estar perto da pastora? Pois vem pagar um preço. Vem pagar um preço de querer amar as pessoas, de querer servir. Porque, gente, pastoreio é serviço. As pessoas pensam que não. Às vezes olham, tipo, eu não me aproximo da pastora. E às vezes é um bloqueio que existe nelas e não na gente. Né? Eu tô falando agora de pastora para pastora, virou agora casos de família pastoral, entendeu? Mas eu sinto muito isso. Eu não sei se a senhora sente que às vezes parece que é a gente que causa o bloqueio. Não é. Eu entendi isso perfeitamente. Durante muito tempo eu ficava tentando me culpar de alguma forma, dizendo, não, será que eu dou mais atenção para uma? Será que eu faço diferença? E tentando achar ali problemas, né, para poder solucionar. E não, eu percebi que são as pessoas. Porque por mais que eu me doasse, que eu quisesse realmente estar perto, a pessoa é que recebia ali. E a gente não. E é interessante porque a gente não deixa de amar. Não é sobre não amar ou sobre não gostar, não é sobre isso. É sobre realmente a gente respeitar que existem uns que vão andar conosco, uns que vão assistir a gente, uns que vão estar ali mais próximo e tem aquele que vai recostar no peito, né? Tá tudo bem, porque essa pessoa pode recostar no peito, mas também vai ter alguém que vai recostar no seu. E, gente... É servir pessoas, por que que tantas vezes você tá querendo só o pastor, quando na verdade existe um líder, um amigo, uma pessoa ali que também tá discipulando você, só porque não tem título você não quer? Isso. Eu lembro muito bem que eu entrei na igreja e eu não... Assim, eu acho que eu era bem resolvida. Acho que é predestinada que chama, tô brincando, não vamos entrar em polêmica. Mas eu lembro... que eu não tive essa questão de querer alguém pra... eu quero me aproximar da pastora. Eu quero que a líder de jovem... Eu não tinha isso. O meu apego total sempre foi com o Senhor. Até no podcast com a mãe, ela vai falar. Eu, muito nova, já ia ali pro secreto. Eu não tinha isso de querer ciúme nesse sentido. Não, porque eu entendi assim... É com ele? Então é com ele. Se vier a proximidade, amém. Se não vier, amém também. Porque eu acredito, e eu até falei isso num vídeo que eu fiz. Quem é pra estar perto de você vai estar. Não se força, gente. Por favor, não forcem. Não forcem. Se tiver que forçar é porque não é pra estar, né, gente? Provérbio, Salomão vai dizer o quê? Não se sente na mesa sem ser convidado. Sim, porque muitas vezes você quer sentar à mesa, mas não entende o peso da responsabilidade do que é estar naquele lugar. Sim. Então, deixa acontecer, né? Eu estou falando assim para um relacionamento de ovelha e pastor, porque tem que acontecer, mas não no sentido não querer esse relacionamento porque você quer estar com aquela pessoa porque ela tem um cargo, porque ela é a pastora da igreja, né? Mas porque aconteceu, porque você quer servir, porque você quer ajudar, porque você quer ser resposta, porque você quer dizer assim, eu não quero ver só os problemas da igreja, eu quero ser solucionador desses problemas também, porque tem muito disso, né? E eu tenho um pastoreio, assim, de realmente as minhas vulnerabilidades estão ali expostas. Eu não quero ser a super mulher, a super pastora, aquela que não tem problema, aquela que tá sempre forte. Não, eu sou... As minhas vulnerabilidades estão ali e quem realmente tiver me perceber e realmente me amar mesmo, quiser estar perto, vai ter que receber essa parte também, né? Eu acho isso muito legal, porque a gente tem que mostrar que também não é Mulher Maravilha. Exatamente. Esses dias eu não estava muito bem, até o pessoal do louvor chegou pra mim e falou, tá bem, Aí eu falei, tô não. Gente, eu não tô, né? Não. Eu sempre, geralmente, eu falo que... Aí eu senti que eles estavam percebendo, mas também tava muito notável, né? Aí eu falei assim, tô não. Aí eles... eu senti o carinho, sabe? E eu preciso de vez em quando falar meio que eu não tô bem. Sim. Porque se eu sempre disser que tô bem, eu vou ficar, querendo ou não, acarretando coisas nas minhas costas que eu uma hora não vou dar conta. Exatamente. Né? Tá aprendendo cedo, viu, gente? Graças a Deus, hein, meu pai? Aleluia. Não, eu te vejo, né, pastoreando nessa idade e tento me recordar quem eu era, né, como que eu era. Mas hoje, graças a Deus, você tem muito acesso a muita coisa, a muita informação, a muito autoconhecimento. Há um pastoreio saudável, sabe? Realmente, onde as pessoas cobram a postura de uma pastora, mas você tem essa liberdade de ser quem você é. E eu acho lindo,
cobra essa postura, mas a gente não pode se perder da gente. Exatamente. Igual a pastora Thalita fala, queriam colocar ela pra louvar, e ela diz, você não tá entendendo? Se colocar eu no louvor, vai ter falência. Então eu louvo a Deus, é exatamente isso, eu louvo a Deus por essas respostas, Sim. porque desde já eu posso dizer, eu não gosto disso, Pronto. e eu não Ter vou. essa liberdade, né, de escolher. A senhora teve em algum momento que fazer coisas que a senhora, só por ser pastora, tinha que fazer? Sim, por exemplo, eu nunca gostei de ficar em cima do altar, né? Assim, sentadinha numas poltronas que tinha. Essa poltrona aqui é boa. É linda. Mas era pra... E assim, eu sempre fui muito chorona na presença do Senhor, aquela coisa muito, né? E aí, eu tinha que ficar lá, e eu ficava incomodada que a igreja ficava olhando pra gente lá em cima, ficava olhando pra mim. Aí eu ia pensar, poxa, ela tá chorando, será que ela tá em pecado? Será que ela tá... Fale-me Deus. E aquilo me causava um mal-estar, entendeu? Então, mas eu tinha que estar, porque eu era bispo, eu era pastora, então eu tinha que estar lá em cima, tinha que ter uma postura. Aquilo me incomodava muito. A senhora sempre tinha que estar de salto alto? Sim, sempre tinha que estar muito bem arrumada. Meu Porque Deus, a bispo gente. tinha que andar bem arrumada, tinha que... Já imagina, misericórdia. Salto Eu ia sofrer. alto, casaquinho, assim, sempre... Hoje eu gosto bastante, né? Mas aquilo ali era imposto, É entendeu? verdade, tem hora que ela chega assim, né? Porque eu vou sair com ela, eu digo misericórdia, eu tô parecendo uma favelada e ela lá toda chique, é triste. Mas tudo bem. É isso Tenho mesmo. essa liberdade hoje. Quando eu quero ir arrumada, eu vou. Quando eu quero ir de all-star e calça rasgada também, eu vou. E todo mundo sabe que eu tenho várias versões. Eu por exemplo, só prego descalço, só louvo descalço. Meu Deus, se eu tivesse que ficar de salto alto toda hora, não ia dar certo esse negócio. Não ia dar certo. Essa questão de ter que ter atitude só pra suprir um anseio humano, que não é nem um anseio do céu. Né? Claro que a gente tem uma postura que tem que tem que ser vivida, né? Aquela coisa da... Mas só porque os homens querem, não. Isso me incomodava Por exemplo, se eu tiro o sapato, porque pra mim eu não consigo me concentrar de chinelo. Meu Deus. Aí eu tiro, entendeu? Mas tudo bem. Bem característico seu, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente conversar também, a senhora tentou ser mãe durante 10 anos, aquela história toda lá que a gente ouviu. Mas tem uma questão profissional. Sim. Que é bem interessante falar. Sim. Que até a gente conversou um pouco aí, né? Vai sair futuramente. Sim. Spoiler. Que a gente conversou sobre que a senhora abriu mão dessa questão profissional para viver realmente no tempo integral em casa. Isso. Foi meu maior desafio como mãe. Tomar essa decisão. Porque... ao mesmo tempo que eu era mãe, eu era ainda bem jovem, não tinha concluído ainda a faculdade, né, devido a todas essas questões internas, não conseguia terminar as coisas e eu queria realmente começar algo para servir as pessoas. Então eu escolhi a faculdade de psicologia. Isso foi em 2013. Isaac tinha 5 anos, Caleb tinha 2 anos e meio, 3 anos. Eram 2 bebês, né? Uhum. Eu ia terminar a faculdade, o Isaac com 10 anos, Caleb com 8 anos. Meu Deus. São 5 anos de faculdade, né? E aí comecei a ir. Quando eu decidi isso, tinha uma pessoa que morava comigo, que era até a Cris. Né? O André trabalhava, a gente morava até numa casa na igreja e tal. Então, tinha toda uma segurança de deixar os meninos com ela, era só a parte da manhã, eu já voltava, antes de meio-dia eu voltava, levava ele pro colégio e tudo mais. Então, era só um tempinho mesmo ali, no começo do semestre. E aí acabou que, segundo semestre, terceiro semestre, e os meninos sentindo falta já. Cris conheceu uma pessoa e foi embora. Então, aí eu tive que botar outras pessoas da igreja, eram as meninas mesmo da igreja, discípulos, ovelhinhas ali e tal. No começo foi dando certo, mas os meninos começaram a sentir. Porque aí o André saiu para trabalhar, eu saía bem cedo, 6:30 da manhã. Uma curiosidade sobre mim, detesto acordar cedo, gente. Né? Terrível. 6 horas da manhã eu tinha que acordar e sair cedinho, e o André ficava para sair 8 horas. E quando ele saiu, os meninos atracava assim na perna deles, o papai fica em casa, ou você ou a mamãe, a gente quer o papai ou a mamãe em casa. E aí André começou a me relatar isso, quando eu chegava os meninos, né, depois dessas pessoas, os meninos ainda para fazer tarefa, ainda não tinham almoçado, e aí conforme o tempo vai passando na faculdade, você fica mais tempo ali envolvida. Já estava chegando mais de meio-dia em casa só para pegar e levar eles pro colégio, e não estavam prontos ainda. Aquilo ali começou a
Virar uma bola de neve. Virar uma bola de neve. E eu disse, não, eu não estava conseguindo nem me concentrar mais na faculdade. E eu disse, não, eu tô querendo viver um sonho pessoal, sendo que eu tô deixando de lado um sonho que eu sonhei por 10 anos. Meu sonho era ser mãe. Era a minha missão aqui na Terra. Eu sabia que eu tinha que cumprir aquilo da melhor forma e eu não estava conseguindo nem ser mãe da melhor maneira, aquilo ali me culpava demais, e nem me dedicar a uma faculdade, que seria uma profissão minha e tal. Só uma questão pessoal mesmo, de começar uma coisa e terminar. E aí, existia toda uma cobrança. Como que eu vou parar uma faculdade? Eu já tinha começado uma faculdade de turismo, tinha deixado. Já tinha começado outro curso, tinha deixado. Então, esse agora eu tinha me colocado, não, eu vou começar e vou terminar. Mexia com seu orgulho, né? Mexia com o meu orgulho, com a minha vaidade, entendeu? Eu estava na faculdade, eu ser psicóloga, nananã. Mas eu tinha uma missão a cumprir, eu precisava tomar aquela decisão e não foi fácil. E outra coisa, na época, o meu pastor tinha ficado muito feliz, porque eu ia fazer aquilo. Então, eu tinha feito também por ele. Porque ele tinha feito esse pedido, né, de realmente queria ter um psicólogo aqui na igreja, né, e tudo mais, para ajudar pessoas. Então, tinham várias pessoas que eu ia frustrar. E aí eu conversei com o André, e ele me pediu, na verdade, ele disse, amor, é necessário. Porque os meninos estão totalmente aí soltos, né, meio que jogados mesmo. Porque, querendo ou não, eles não tinham amanhã com a senhora, Não à tarde tinha. na escola. Isso. E à noite eles meio que dormiam, né? Sim, dormiam. Era pouco E eu tempo. acabei que também me envolvi muito. E tinha as demandas da igreja, as ainda pessoas, tinha né? isso? Tinha as pessoas andavam na minha casa. Minha casa era sempre muito cheia de gente. Então, realmente estava em déficit. Era cheia de gente, mas faltava vocês, Sim. na própria casa de vocês, né? Exatamente. Ali em contexto familiar mesmo, sabe? E eu precisei tomar essa decisão. Orgulho ferido. Sentei com a minha pastora na época, eu disse, pastora, eu tô pensando realmente em abandonar a faculdade. Eu estava no meio do 3º semestre. Eu não ia conseguir terminar, né, para poder trancar ali. Tinha feito um FIES, tinha outro desafio também, que era um FIES, no nome da madrasta do André, enfim. E foi a melhor decisão da minha vida. Quando eu olho para trás, quando eu olho os meus filhos hoje, sabe? Era para eu estar formada, em 2018 era a minha formatura. Querendo ou não, vem, né, aquela coisa assim, poxa, eu poderia estar formada. Mas será que os meus filhos teriam estrutura? Isso. Era um preço muito alto que eu ia pagar. Muito, porque muito alto. A senhora clamou tanto por algo. Exatamente. E se perder em algo tão pequeno. Exatamente. Aqui, né? E assim, a rede de apoio, tá, gente? Eu sei que tem gente que faz faculdade, estuda, né, e trabalha, e tem a mãe, tem os avós. O meu contexto era diferente. Não tinha mãe, eu não tinha minha mãe, a minha sogra morava fora, né, mora em Jijoca, muito longe, não tinha como deixar na casa da vovó. O André trabalhando o dia inteiro, né? Almoçar em casa ele vinha. E as meninas da igreja ali não estavam dando conta de suprir aquilo, né? Então, nem pra como terceirizar de uma forma... Não tinha como. Foi tudo muito difícil, mas olhando pra trás hoje, né? Já fazem 9 anos. Eu digo, Senhor, obrigada porque eu tomei essa decisão. E ainda bem, né? Que ainda mesmo bem. Que não tivesse essa rede de apoio tão maravilhosa, a senhora sobreviveu. Sobrevivi. Isso é até um encorajamento para as mães hoje, né? Porque às vezes acha que vai ser quase que impossível. E vai passar. E vai passar. E outra coisa, gente. Ó, hoje eu tô aqui tranquilamente. Os meninos... O Isaac, com 14 anos já, foi pra uma festinha de aniversário. O Caleb foi pra outra festa, que era um jogo de futebol. Já com 11 anos. André também saiu. E aí, são fases. Eu acho interessante falar isso, né? Que tudo é fase. E a gente, assim... já tem que começar realmente a pôr diante do Senhor essas questões. Porque é um mundo muito ansioso, é um mundo muito, sei lá, como é que eu posso dizer essa palavra? Mas é um mundo muito tóxico. Sim. Né? Em relação a tudo. Então, muitas vezes aquilo que poderia ser alegria se torna momentos de tristeza, de desespero. Pequenas coisas podem afetar pequenas coisas que eram para ser tão... Vamos viver aquele momento, às vezes se torna uma tempestade realmente no copo d'água e vai passar, né? Exatamente. Vai passar, tipo... Eu acho que os seus 5 primeiros anos... Eu acho que, na verdade, foi assim. Com o Isaac vindo, foi uma coisa. E quando o Caleb veio, eu disse, vai passar. Foi tudo muito tranquilo, realmente. Os gente, dois foram tranquilos? Demais. Ai, muito, que bom. Muito tranquilo, de verdade. Eu fiz essa pergunta pra minha mãe fazer pra senhora. A senhora acha que também essa questão de hoje... A gente já conversa até sobre isso também, né?
se essa questão de hoje, o acesso a muita informação, né, afeta um pouco a maternidade, as mãezinhas, de causar meio que às vezes um desespero. Demais, porque assim, gente, querem romantizar demais algo que não é romântico, mas também querem dar opinião sobre tudo. E cada um tem o seu contexto, depende de cada indivíduozinho, de cada filho, de cada pessoinha que vai nascer ali. Aí fica, porque com meu filho foi assim, quando meu filho tinha 1 ano, andava. Então, essa questão de ter informação demais, porque tem que ter a doula que ensina a amamentar, e porque não sei o quê. Não, gente, foi terrível o primeiro mês, mas dá tudo certo, você consegue. A mãe falou até assim, Deus dá. Ela falou que às vezes tem realmente um pouquinho de, né? Sim. E ela falou assim, mas Deus capacita. Sim. Porque Deus já realmente, se a gente for parar assim, nós cristãs, vamos parar pra pensar, foi Ele que nos deu essa natureza, Sim, né, materna. Nasce um filho, gente, nasce uma mãe. E não morre um pai, né? Não morre um pai nasce um pai também. E eu tenho, assim, o André sempre foi muito companheiro, muito parceiro. Os 4 primeiros meses dos meninos, a gente ficou no quarto deles. Eu dormindo na caminha, o André na rede. E acordava, tirava do berço, me dava de mamar e depois botava pra rotar e botava de volta. Pronto, passou os 4 primeiros meses, volta pro quarto, deixa o menino no quarto deles. E assim foi. É interessante porque aí é importante que você vê o companheirismo, né? Demais. Falei até eu e a mãe Trocava conversando. fralda sim, dava banho sim, entendeu? Não caía a mão dele. Eu falei essa questão do nasce uma mãe e nasce um pai. Porque eu falei pra mãe que às vezes, no podcast que a gente fez, no Shinecast que a gente fez, falei que às vezes acontece muito isso na maternidade, nasce a mãe e mata-se um pai. Porque parece que só a mulher que tá vivendo aquilo, sendo que há uma perspectiva do homem também nesse contexto. Porque ao mesmo tempo que ele vai olhar pra você, é minha mulher, mas agora virou mãe. E vai ser um pouco diferente nela em relação a tudo. Mas é um começo que vai passar. Exatamente. Né? Tudo são fases. Essa primeira fase de um bebê recém-nascido, realmente a mãe é integralzinha. O marido... Tanto é que tem um resguardo, o marido já fica no cantinho dele, não olha pra mulher como esposa ali, olha como mamãe mesmo, assim. Que ela tá naquela função. Porque a demanda é muito grande no início. E é interessante porque você vai... Eu acho que pro casal é interessante entender que vão viver um momento diferente, né? É o novo, mais importante da vida de um casal, né? Porque ali vai ser uma responsabilidade deles, um sangue que vai ser cobrado deles. É assim, a gente às vezes cobra, né? Vocês são cobrados, diz, vai ter filho quando? Vai ter filho quando? Mas é tão legal ter essa maturidade, sabe? De viver o casamento, só os dois, essa primeira fase. Porque depois é totalmente diferente. E muitas pessoas não entendem algumas coisas, né? Porque às vezes o casal não quer, mas às vezes é uma questão de não podem. Sim. Realmente, tipo, eu imagino, a gente já conversou sobre isso, né? Eu imagino a senhora ouvindo, quando é que vai ter filho? E às vezes as pessoas soltam, não só isso, mas algumas postagens, algumas questões muito mais dolorosas de se ouvir. Sim. Eu já assisti o testemunho da Rebecca Nemer falando, porque eles tentam ter filhos há mais de 12 anos, né? Mais de década aí. Então, ela passa praticamente todo o testemunho dele chorando. Falando coisas que ela escutou, Sim. Né? E eu não sei se continua escutando, ela e o Baruch escutavam com relação a essa questão. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, vocês não têm filhos? Quando que vem? Mas existe uma história por trás de tudo isso. Então, eu acredito muito que a gente, às vezes até as mãezinhas precisam se colocar nisso. Porque você ouvir, você não sabe que é amor porque você não é mãe, é muito doloroso. É demais. Eu assim, abrindo aqui, eu oro por mulheres estéreis, eu oro por isso. E eu já disse no outro, e vou falar aqui de novo, vou compartilhar um pouco mais depois sobre isso. Mas já cheguei a escrever textos sobre isso e já mostrei a mulheres que não poderiam gerar. Sim. Ainda não podem gerar, vamos dizer assim, né? Porque o milagre é com o Senhor. E quando elas leram, elas falaram assim, isso é o meu coração. Porque realmente, às vezes, falta um pouco de empatia. Sim. Porque eu sei que está vivendo um momento difícil, né? Criança novinha e tudo mais. Mas também tem uma outra realidade que muitas vezes não é apresentada. É esquecida. Sim. Meio que esquecida. Ok, existem mulheres que nunca vão poder conseguir segurar um bebê no colo. E por isso elas não sabem o que é amor. E por isso elas... Sabe? É muito duro. A internet hoje tem muita voz, né? E aí acaba que...
eu no meu contexto, na época, eu não sofria isso porque não tinha esse acesso todo. Essas né? bombas, né? Esse excesso de cobrança, não só das pessoas ali ao seu redor, mas de uma É geral. voz. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Esse acesso que muitas vezes você vai lá e posta cobrando uma empatia, mas que muitas vezes você, nas suas postagens, não reflete a empatia que você gostaria de receber. Sim. Por postar muitas vezes sobre algo que está passando, mas esquece que existem outros contextos. Sim. Então, eu sempre penso nisso, né? Como que eu respondo, como que eu faço, o que eu estou comunicando. Eu sinto um pouco de vontade de compartilhar mais sobre isso, porque, por incrível que pareça, existem mulheres chegando até mim, não sei se talvez porque eu já tenha uma certa quantidade de anos de casada e ainda não tenha filhos, e elas vêm até mim falando essa questão da cobrança, o quanto mexe com elas, né? E eu acredito que é exatamente esse o lugar que a gente tem que ter o cuidado, os excessos. Porque eu fico imaginando, até falei, eu quero viver o parâmetro da minha mãe, da sua realidade, no sentido de que era menos essa questão do romantismo, sabe? Tudo antigamente não tinha problema se uma mulher amamentasse e colocasse um paninho aqui. Hoje, se você coloca, sei lá, parece que é uma ofensa. É umas coisas assim que eu fico, gente... Não, era tudo mais orgânico mesmo, mais raiz, né? Vamos dizer assim. Eu não sofri com isso, mas eu vejo pessoas sofrendo com isso. Eu digo, meu Deus... A vontade que eu tenho para de ouvir isso, para de seguir isso, sabe? E a senhora não sofreu porque não era esse o contexto, né? Esse o contexto que todo mundo tem voz, mas na hora de ouvir, se arma logo, né? E eu acho que isso a gente precisa, como cristãos, ter esse equilíbrio, esse bom senso do céu. Esse filtro mas mesmo, por mais sabe? que a senhora não tivesse tido de uma forma tão alavancada, a senhora sofreu, querendo ou não. Certeza, né? Com certeza. Porque tinham algumas pessoas que chegavam sem noção e falavam algumas coisas. E aí dando opinião, e dizer, vai ficar amamentando. Por exemplo, o Isaac amamentou até 1 ano e 4 meses. Então já tá bom de parar. Não, dá até 2 anos. Então aquela coisa ali, sabe? É muita informação e eu acho que a gente precisa desde já, que a senhora, foi até um conselho, né? Olha só, a senhora fala pra mim, tudo bem, você não vai saber tudo quando você ficar, se você ficar. Mas que desde agora você realmente esteja se preparando. Isso. Estabelecendo posicionamentos que você gostaria de ter. Como você quer, entendeu? Isso. Porque na realidade, no final das contas, você escuta todo mundo, mas você faz o que você quer. Você é a mãe, você que tem o domínio ali, entendeu? Todo mundo chegar, faz assim, faz assim. No final das contas, eu e o André, amor, vamos fazer assim, né? Porque é o casal, filho, né? Isso. É o casal. É o nosso filho, ainda a gente tem toda a autoridade ali. Ainda que existam tantas vozes, a voz mais importante vai ser a de vocês. Exatamente. Porque Deus não vai chegar, fulano de tal, vem dar conta aqui do Isaac. Não, ele vai chegar, Tatiane e André. Vamos lá? Vocês criaram os meninos no temor, nos caminhos, né? No caminho do Senhor, então isso é... Até sobre isso, a questão de eu ter aberto mão, né, da faculdade para criá-los, né? Eu recebi algumas críticas. Como assim? Por causa de filho? Nossa. Vai abrir mão por causa de filho? E aquilo ali eu tive que realmente manter uma postura e saber realmente o que eu queria. Porque, de certa forma, mexeu um pouco comigo, né? Poxa, será que eu fiz o certo mesmo? Quis gerar um nível de dúvida, né? Eu digo, não, mas é isso mesmo, sabe? A cada dia que passava, vinha aquela paz. Mesmo ali em meio a dúvidas, a questionamentos, eu disse, não, é isso mesmo. Porque... Isso, com certeza, isso foi algo que a senhora foi construindo em Deus, né? Sim, em Deus. Era para Ele que eu chegava e dizia, Senhor, eu não vou ter o meu diploma, a turma que começou lá vai se formar, e o que eu vou sentir, né? E para onde eu olho, para que lugar que eu fico? A vítimazinha que precisou desistir das coisas? Desistiu mais uma vez? Não foi até o final? Disse, não, mas eu abri mão por um propósito lindo, um sonho que eu sempre quis. Pode não ter um diploma na terra, mas ter um diploma lindo no céu, Exatamente. Né? Exercer o que a senhora tem que exercer. Exatamente. Criar esses 2 meninos, esses homens de Deus, assim, né? Para se posicionarem, para serem uma resposta do céu. E ainda que durante, sei lá, no futuro, não é esse o desejo, mas que eles façam as suas escolhas, a senhora e o pastor saberem, né?
a gente sabe que a gente investiu o nosso máximo, né? Que a gente fez o que tinha que fazer. E desse lugar eu não posso ser cobrada de uma forma negativa. Exatamente. Né? Eu creio nos frutos que vão gerar dessa renúncia, sabe? Sim. Eu creio. Toda renúncia tem um fruto. Isso. Eu lembro muito também dessa minha questão da faculdade, quando o Senhor falou comigo. E eu falava, ai, Deus, não. Chega a me dar ai, doeu. Chega a me dava, assim, uma questão, mas a imagem era um sonho. Sim. E o Senhor foi muito claro comigo. É celeste, não terrestre, né? Então, é algo que, por mais que a gente hoje fale bonitinho, só a gente sabe da dor que sentiu aqui dentro, né? Claro. Eu acho muito legal, por exemplo, a pastora Thalita, né? Ela fala dos diplomas dela. Ela tem 3 faculdades. E ela abriu mão dos diplomas dela para viver a obra de Deus, sabe? Então, assim, tá bom, ela concluiu as 3 faculdades, mas hoje ela vive para servir pessoas. Então, pra gente é o quê? A vaidade de ter os diplomas guardados? Né? E talvez o Senhor nunca permita, né, que a gente... Isso. Mas tem algo muito mais que eu queima me sinto diferente. Psicólogo quando eu converso com alguém, quando eu encorajo alguém, quando eu escuto. Eu tinha um post que eu uma vez bati o print e até hoje eu não consigo achar. Perdeu? Perdi total, mas falava assim... pastor aí começava a colocar. Eu disse, meu Deus, que realidade! Mas tudo bem. E que a gente também não esteja nesse lugar querendo um reconhecimento, né? Isso, não, de jeito nenhum. Não. Porque no dia que for querendo esse reconhecimento, aí Deus faz e manda sair. Porque tudo é pra honra e glória dele. E pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta importantíssima. Que norteia as nossas vidas. Diga. Qual foi a sua experiência mais surreal que realmente assim mudou a sua constância, a sua disciplina com Deus, que a senhora tipo, uou, realmente ele é o que ele é e tem que acontecer. E eu tenho certeza. Assim, a sua experiência mais que mexeu, que a senhora nunca esquece, que toda vez que lembra, mexe. É assim, eu acredito que não tem só uma, sabe, gente? Porque é uma jornada com o Senhor, né? Eu tô falando aqui de 18 anos. Então, se eu for me lembrar da primeira vez que o Senhor falou comigo, do milagre de viver a maternidade, do milagre de ser uma pessoa curada, porque eu acredito que o maior milagre que eu vivo hoje, acho que o maior milagre de Jesus na vida do ser humano é mudar um caráter. É transformar um caráter. Então, quando eu olho para aquela menina órfã, com 6 aninhos de idade, e eu vejo a mulher que eu sou hoje em Deus, é um milagre. Eu vivo isso diariamente. Quando alguma coisa vem querer me abater, e alguma coisa, né, o inimigo às vezes vem com muitas vozes, dizendo que não é aquilo e tudo mais, eu digo, meu Deus, eu sei o que o Senhor fez no meu coração, eu sei que o Senhor pegou uma meninazinha carente, cheia de traumas, e realmente transformou hoje em uma mãe, uma esposa, em uma pastora, em alguém que se conhece, que sabe o que quer, que sabe o que gosta, sabe o que não gosta. E se alguém rejeita, eu não vejo aquilo como rejeição, eu vejo como cuidado de Deus. E até mesmo vou atrás de conquistar aquela vida, porque às vezes o problema está no outro, gente. A rejeição, ela está muito baseada ali no problema do outro. Na verdade, o problema que a gente vê no outro, que também é algo dentro da gente, né? Exatamente, mas eu digo assim, por exemplo, quem sofre rejeição, né, porque eu sofri rejeição uma boa parte da minha vida, quase uma vida inteira. Verdade. Então, assim, eu tinha um problema interno. Eu sofria rejeição. O espírito de rejeição habitava em mim, de verdade. Então, tudo que acontecia de negativo, eu via como rejeição. Entende? Uhum. E aí, hoje, quando eu vejo alguém sofrendo rejeição, alguém com esse espírito de rejeição, ou com espírito de orfandade, eu vou lá em amor. Eu digo, olha, eu sei esse lugar que você tá. Vamos sair daí. E é lindo, eu acho que assim, pelo que eu lhe conheço, né? Eu acho, realmente, a sua história, ela é viva, né? É viva. É ambulantemente viva, nesse sentido de que onde passa, tem uma alegria e tem uma questão de realmente, assim, uma mudança. Porque o seu testemunho é muito forte dessa questão da cura do seu caráter. Sim. Porque a senhora tinha tudo para ser uma mulher mimizenta, total, chata, abusada, amargurada. Sim. Totalmente amargurada. E realmente órfã. E eu até escrevi aqui, esqueci de falar, que era uma pergunta assim:
como é ser de órfã a mãe de filhos, né? Porque hoje a senhora é mãe de filhos. Sim. E eu acho que realmente essa é a sua maior cura. É verdade. É a sua experiência cotidiana, porque não foi uma experiência que aconteceu ontem, ela Não, acontece todo todo dia. dia, Né? todo dia, é verdade. Eu vivo isso de uma forma muito integral mesmo, porque além de eu ser integralmente mãe da minha casa, eu sou pastora, e a pastora ela é uma mãe espiritual. Então, os filhos da casa lá, os filhos do Mé, até alguns aqui da C9, né, que eu já tenho realmente como minha casa, a gente olha como filho, a gente vê com o olhar de mãe mesmo, sabe? Aquela coisa de proteger, de querer cuidar, de querer aconselhar, até um confronto para trazer cura, né? Eu vivo isso constantemente, sabe? É maravilhoso. E quando eu vejo alguém querendo se vitimizar, porque a minha vida assim, a minha vida assim, eu não vou lá e digo, olha, eu passei coisa pior. Não digo isso. Mas eu digo, olha, você não é essa dor. Você não é isso aí. Vamos realmente superar isso, vamos deixar Deus realmente trabalhar nisso e toda honra e toda glória para Ele, né? Então, quando eu olho para minha história para trás e digo, qual é o meu maior milagre? O Senhor sou até eu. aqui. O Senhor sou até eu. aqui tem me ajudado e o milagre sou eu. É verdade. É isso mesmo. Obrigada. Ai, que foi coisa lindo. linda, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quantas horas a gente já tá conversando? Quantos minutos, hein? Produção. Ai, Jesus. Meu Deus. Uau, foi um tempo mesmo, bom, foi um mas tempo poderia conversar mais. maravilhoso. Tem várias histórias aí pra contar. A minha oração é que intencionalmente leve muita cura, Amém. sabe? Leve muita autoconhecimento mesmo, sabe? De você olhar para a tua dor passada e hoje você olhar para suas cicatrizes e da tua cicatriz realmente sai poder para curar pessoas. Amém. Porque o poder de cura é o quê? Eu dizer, olha, é curável. O Senhor é aquele que cura. Então, só prossegue nele que dá tudo certo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, meu amor. Foi um amor. Foi uma honra. Sempre. E agora a gente vai tomar vitamina de manga? Tô brincando. Eu quero abacate. Eu quero de abacate, por favor. Obrigada, pastora. Obrigada, meu amor. Te amo. Demais. E que em nome de Jesus esse vídeo alcance várias vidas. Em nome de Jesus. Até o próximo Shinecast. Mas antes, lembra de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever se você não é inscrito, me seguir nas redes sociais lá no Instagram, @AnaKeuline, Spotify, TikTok. E tem mais alguma muito coisa, chique. produção? Facebook, existe isso ainda? Aí o da pastora, qual é o seu Instagram? PRA Tati. Tati Milk. Tati Milk, não é de leite, mas é milk. Tchau, gente. Um cheiro. Tchau, obrigada.